nomeadamente, tentando que isto não seja longo excessivamente, mas já mais tarde, é prescindir dos minutos de prudência. Portanto, 3 minutos, vou fazer aqui não uma figura propriamente utilizadora, porque estaria a condicionar tudo, se qualquer comentário que nos e não é essa a minha posição, mas vou fazer a figura de relógio, não é? De cronómetro. É isso que eu queria aqui chamar. Apelo, percebo que está um ambiente livre, isso é muito positivo, mas obviamente na próxima classe, este sistema não é importante, mas isto tudo acaba tudo normaliza. Portanto, eu apelo à serenidade que vocês devem dar-se, por exemplo, tentando aqui de alguma forma, pessoal, etc., mas aqui vamos tentar isto se conseguir terminar antes de nos fecharem cá dentro, está bem? Vou fazer tudo como se hoje houvesse um jogo do Benfica às 16h15. Quem me conhece sabe que eu aí não mudaria nem um minuto, está bem? Isto como quiser. Portanto, eu não sei se todos conhecem isto. Há uma intervenção inicial de 5 minutos de cada lista. E depois seguimos às questões sobre isso falamos. Boa tarde a todos e todas, os aqui presentes. Vão ver uma vez mais, neste caso não uma sala como um antigo plenário, mas um auditório com tantas pessoas, tantos estudantes empenhados nesta campanha eleitoral. É um bom sinal e eu espero vivamente que se repita nos próximos anos, porque tudo o que está aqui em causa são os direitos dos estudantes e nessa luta por esses direitos devemos todos participar, todos estão aqui presentes e todos os que virão nos próximos anos. Antes de mais, cumprimentar a mesa, o professor Dr. Ana Silva, minha colega Ana Rodrigo, Todos contra mim. cumprimentar a Luciana e a minha colega. Em segundo lugar, justificar aqui a ausência da candidata a presidente da lista I. A Diana Pereira, que é estudante do 4º ano, teve a semana passada internada no hospital. Esta semana apenas conseguiu vir à pré-campanha de terça-feira de manhã e depois teve uma quebra de tensão e está outra vez de cama sem qualquer perspectiva de melhorar nos próximos dias. Esperamos que venha a tempo de poder exercer pelo menos o seu direito de voto e de se dar a conhecer aos estudantes pelo menos na segunda e na terça-feira. Em terceiro lugar, reafirmar também o meu orgulho neste ano em impartermos a tradição nesta faculdade e nas eleições ao grupo de estudantes de Direito, ao termos 4 listas, o que eu, que sou estudante do 2º ano, ainda não tinha visto nesta faculdade e pelos conhecimentos que foram transmitidos também não tinha acontecido em anos anteriores, e ainda o facto de haverem 4 mulheres que se apresentam a candidatas a estas eleições. Em primeiro lugar, passando já à minha intervenção propriamente dita, gostava de fazer um balanço rápido dos vários programas eleitorais, começando por dar os parabéns por algumas ideias inovadoras e que eu acho que merecem ser saudadas neste debate. Em primeiro lugar, a lista A, considero que foi uma proposta e uma atividade bastante importante terem mobilizado os estudantes da Faculdade de Direito enquanto lista candidata ao núcleo para uma atividade que foi discutida e aprovada em Assembleia Magna, e espero que os próximos núcleos estudantes, à semelhança do que fez o atual, que continuem a alinhar com a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra e que continuem a participar nas suas atividades. Depois, parabéns também à lista S, pelo programa eleitoral bastante completo, e à lista O, pela criação das figuras de protetores estudantes do primeiro e segundo ciclo. Quanto à lista I, certamente saberão que a lista I nasce de um projeto já existente no ano passado, o projeto Identifica-te, que fez já uma lista para o NEP do ano passado, mas que não se resume a um projeto eleitoralista, não tem como fim imediato e principal ganhar eleições, mas sim juntar o máximo número de estudantes possível para debater realmente os problemas desta faculdade. Portanto,
E realizámos também uma conferência com a presença do professor André Dias Pereira sobre direitos dos animais, na perspectiva de dinamizar um bocado os temas das conferências que se fazem nesta faculdade. Sublinhar só que nesta pré-campanha, segunda e terça-feira, realizámos 2 inquéritos numa tentativa de aproximação aos estudantes, e os inquéritos foram bastante participados, tinham os títulos e as perguntas, o que mais te indigna na TUC, que era a primeira pergunta, e a segunda, o que queres que o próximo NER faça. Nas minhas intervenções subsequentes irei apresentar esses resultados, mas só reafirmar a minha posição. Que nesta pré-campanha e nesta campanha tentámos ao máximo chegar ao pé dos estudantes, conhecer os problemas dos estudantes e tentar dar uma resposta e mostrar que a lista aí quer dar uma resposta a esses problemas. Relativamente a esta primeira intervenção inicial, vou destacar 3 pilares fundamentais que considero importantes naquilo que é o planeamento da nossa atuação enquanto projeto para os outros estudantes. São 3. A área da pedagogia, das saídas profissionais e do movimento associativo nacional. Da parte da pedagogia, todos sabemos a questão das normas regulamentares e tudo aqueles que vão acontecendo ao longo dos anos, hectarizantes após hectarizantes. Percebemos que, ao longo do tempo, os sucessivos grupos foi de diálogo e de concertação com a faculdade. Infelizmente, percebemos que não chega. Os atropelos sucedem-se continuamente e consecutivamente e acreditamos que a decisão que temos de tomar tem que ser mais forte, mais agressiva e mais exigente por parte da faculdade. Mas por pedagogia não são só normas regulamentares, custo também afirmar que é importante ter uma política pedagógica adequada aos tempos atuais. Práticas pedagógicas, incentivar as práticas pedagógicas, os métodos de avaliação, tudo isso tem que contribuir para o sucesso académico e é necessário perceber que não nos favorece só aos nossos estudantes, mas também à faculdade que nos apoia. Relativamente ao segundo pilar, das saídas profissionais, temos também 2 notas breves que caracterizam aquilo que tem de ser a nossa atuação. Por um lado, o enriquecimento formativo e curricular, apostar na mais prática do nosso curso, apostar no desenvolvimento de capacidades extrajurídicas, as designadas soft skills, e, por outro lado, apostar fortemente na inserção ao mercado de trabalho. Este ano, o núcleo de estudantes realizou o PROIUS, o primeiro fórum de emprego e empreendedorismo da faculdade, onde tivemos uma área de recrutamento, entrevistas com sociedades de advogados a acontecerem logo, inclusive os estudantes conseguiram obter estágio precisamente durante o PROIUS, a par de várias palestras e conferências que foram acontecer. Ora, isto mostra precisamente o primeiro e importante passo que alterou o paradigma das saídas profissionais da nossa faculdade, mas que é absolutamente necessário continuar a dar cumprimento. Como terceiro pilar fundamental, falamos do movimento associativo nacional. Isto porque o núcleo de estudantes é cofundador do Conselho Nacional de Estudantes de Direito. Ao longo do ano fomos tendo várias iniciativas, fomos participando nas reuniões e essa participação deve ser ativa e deve continuar a representar os estudantes ao seu mais alto nível, a nível nacional, porque é isso que o Conselho Nacional de Estudantes pretende fazer. É necessário tomar a dianteira desses trabalhos e perceber
ver a nível nacional conseguirmos atingir os nossos objetivos. Por agora, e a nível de ideias, resumem-se a estas, que terei oportunidade para explicar também ao longo das restantes intervenções. Pedagogia, terceiras profissionais, movimento associativo nacional. Obrigada. Eu ia acabar por ter poupado 1 minuto, mas 1 minuto ficou aqui para os aplausos, que já falava. Muito obrigada. Muito obrigada. Antes de mais, cumprimentar a mesa, na pessoa do Sr. Moderador, Dr. Galvão da Silva, as restantes candidatas e o representante da Viana, a qual desejar as melhoras e que recupere rapidamente. Passando a dizer que eu sou a Luciana Simões, candidata pela lista O Orienta-te à presidência do Núcleo de Estudantes de Direito da Associação Académica de Coimbra. Quero, antes de mais, convidar toda a gente que se queira juntar ao nosso projeto. É um projeto aberto, um projeto transparente e um projeto em que a vontade de trabalho está assente. Quero também agradecer a todos os presentes. É bom ver uma sala cheia, é bom ver que o associativismo não está tão morto como se faz parecer, e isto é aquilo que também faz parecer com 4 candidatas ao Núcleo de Estudantes de Direito. Este é o ano das mulheres. Quanto ao nosso slogan, orienta-te. Orienta-te porquê? Há que dar um novo rumo, há que dar novas ideias e melhorar aquilo que foi feito, que foi muito bom ao longo deste ano, mas há sempre alguma coisa para melhorar. Há sempre novas ideias, com sangue novo, se juntam cada ano aos projetos. Portanto, o espírito de equipa e o espírito de trabalho está bem assente no nosso projeto. As nossas 2 principais bandeiras para o nosso projeto serão os 2 pelouros cujas competências exclusivas têm os núcleos de estudantes de Direito da Associação Académica de Coimbra. Em primeiro lugar, as saídas profissionais, este ano divididas pelo nosso projeto na ação e formação e o coordenador-geral das saídas profissionais. E em segundo lugar, a pedagogia, com a criação tanto do provedor de primeiro ciclo como do provedor de segundo ciclo. Figuras representantes que ajudarão e que serão figuras principais em cada ano de licenciatura e de mestrado. Porque os mestrados não podem ser esquecidos. São estudantes da nossa casa. E o Núcleo de Estudantes de Direito serve para representar todos e cada um dos estudantes de Direito. É feito de todos e para todos. Estou disponível, a partir de agora, a respostas de questões, como foi feito durante esta campanha, e a nossa lista primou-se pelo esclarecimento de ideias e de objetivos com um projeto novo e um projeto que dá para melhorar o rumo do Núcleo de Estudantes de Direito. É um projeto onde a união se prima e a abertura e a transparência. Obrigada a todos pela atenção. À presidência do Núcleo de Estudantes de Direito da Universidade de Coimbra. Um projeto que nasce do movimento que tem a sua atividade, a sua atuação diária, o movimento alternativo é estudo, que tem profunda convicção que o ensino é para todos. O ensino não é só para quem o consegue pagar, é para quem consegue aceder. Daí achamos necessário candidatarmos ao núcleo, sendo uma das posturas representativas dos estudantes mais próximas. E daí é necessário considerarmos e abrir a discussão então com a questão do que é que o núcleo de estudantes representa na situação atual, representa na situação dos estudantes que vivem, que estudam em Portugal neste momento. Numa situação social que nós não podemos esquecer em qualquer circunstância, uma situação social preocupante, em que todos nós temos que ter em vista não só o nosso futuro, mas o nosso presente, a nossa continuidade da universidade, impõe-se que um núcleo tenha a postura que se espera neste momento. Um momento em que as existências do ensino superior devem nos preocupar a todos,
mas não seja que nenhum de nós está a salvo, um momento em que vários colegas passam situações todos os dias desumanas para conseguirem subsistir, nós no Movimento Alternativo à Estudo, pensamos como responsabilidade neste momento assumir uma candidatura ao núcleo de direito para fazer deste núcleo aquilo que os núcleos, aquilo que os representantes dos estudantes devem fazer numa situação como esta, e é não desistir, e é continuar a lutar para que o ensino superior não seja só para quem pode, para que o ensino superior seja, como está constitucionalmente garantido e como é legítimo, que o ensino superior seja para todos os jovens e para todos aqueles que tenham essa aspiração. Neste sentido, e face àquilo que nós achamos que é a responsabilidade dos representantes dos estudantes, todo este panorama, estruturarmos a nossa candidatura e o nosso projeto em 4 eixos fundamentais. Por um lado, nós queremos ser um núcleo reivindicativo, um núcleo que não vira costas aos seus estudantes, um núcleo que não se prende por interpretações restritivas dos estatutos, por exemplo, um núcleo que está atento aos problemas, muitos, aliás, dos estudantes que aqui compõem a sala e aqueles que aqui não estão. Um núcleo transparente, não é? E que se aproxime dos estudantes. Porque isto de representar os estudantes não é fácil, às vezes temos que ir ao encontro, às vezes temos que nós dar a informação e explicar o interesse, por exemplo, do plenário, não é? Que é o órgão máximo e o espaço de discussão por excelência e, portanto, um órgão que tem que ser valorizado e grandemente promovido pelo núcleo. Por outro lado, queremos ser um núcleo comprometido com a pedagogia. Uma pedagogia, não é, hoje, que é a consequência de subfinanciamento do ensino superior, de sucessivos cortes, agravados ultimamente com o memorando de Troika, etc., que nos traz problemas desde a falta de lugares na sala de aula até ao tempo de correção dos exames. Todos estes problemas teremos também mais oportunidade de desenvolver. Queremos também ser um núcleo de olhos postos na cultura e no desporto. Isto é, um núcleo que se aproxima a todas as dimensões do indivíduo, a todas as dimensões de que esta fase da vida que é a universidade e a formação integral que se impõe. Deste modo, temos uma aproximação maior às secções culturais, que é do melhor que se tem em Coimbra, trazer as secções culturais à Faculdade de Direito, promover o desporto como fundamental para o próprio desenvolvimento humano e para a própria saúde e bem-estar. E esses são os nossos 4 pontos fundamentais. Mas que não haja dúvidas, que não resta dúvidas, que nós queremos ser um núcleo que se preocupa, um núcleo que ouve os problemas, mas sobretudo um núcleo que age, que não espera por posturas, que não se contenta com diálogos atrasados, de mês a mês, de ano a ano, e as questões continuam sempre iguais. Nós queremos realmente começar por aqui a mudança deste ensino superior. Pela Comissão Eleitoral e que já transmiti, tempo a todas as listas. A questão é, no fundo, sobre o novo regulamento da licenciatura em Direito, pela FUC, que se encontra em vigor no seu segundo ano. Quais as principais falhas da sua aplicação e problemas pedagógicos daí resultantes? Como é que vai dar o núcleo dirigido por vocês à eleição? Como é que vai tentar, de alguma forma, resolver a iniciativa? Começa então. Eu podia, entretanto, discutir a palavra aos membros da Comissão Eleitoral presentes que antecipassem daquilo que tínhamos falado, recolherem os contributos escritos, tentei não entregar
casa decidido a que os resultados dos seus estudantes sejam influenciados por eles esta. Por isso mesmo, a postura que nós defendemos é uma postura mais firme, mais agressiva e mais forte perante a faculdade sobre estes assuntos. Tem que se destacar daquilo que foi feito até agora. Por outro lado, sendo que para promover o sucesso académico, tal como foi há bocado, é necessário alargar o debate e antes de entrar numa reflexão mais cuidada sobre este assunto e sobre o que nós propomos precisamente para rematar as trabalhos, é necessário perceber a abrangência daquilo que é a pedagogia e perceber que as normas regulamentares, regulamento e outras são fundamentais, mas não são aquilo que unicamente e exclusivamente distinguem a pedagogia. Assim sendo, o Núcleo de Estudantes de Direito, na nossa proposta, deve afirmar por promover o sucesso académico. O que é que isto significa? Significa, por exemplo, que devem existir pelo menos 2 cadeiras em que os estudantes tenham a possibilidade de optar pelo método de avaliação contínua. Idealmente, poderíamos optar em todas, mas percebemos as estruturas da casa, entendemos que a nível de condições não seria realizável, é preciso ponderação destas questões, e, portanto, entendemos que pelo menos 2 cadeiras por semestre deveriam ter a opção de avaliação repartida em alternativa ao método final. Isto porquê? Todos sabemos o congestionamento que é uma época de exames, que há 5 por vezes mais exames para resolver, a carga é pesada e muitas vezes é efetivo os esforços que fazemos e a dificuldade que temos para resolver essas questões. O número de estudantes propõe ao STS realizar várias atividades que permitam precisamente continuar a promover o sucesso académico dos estudantes. Por um lado, e isto são propostas do STS, vou brevemente referir, reeditar um manual de sobrevivência. O manual de sobrevivência dispõe exatamente de um modo simples, claro, explícito, aquilo que são as normas do regulamento pedagógico, este regulamento pedagógico que causa tantos problemas. Por outro lado, editar um manual dos direitos especiais do estudante do C, baseado no regulamento que saiu agora e que está a causar bastantes problemas, relativo ao estatuto especial. Poderíamos também realizar sessões experiências sobre exames e orais, direcionados mais para os estudantes do primeiro ano, que chegam a esta casa pela primeira vez, mas também seus esclarecimentos sobre mestrados, pós-graduações e época de finalistas. Precisamente a quem está a concluir, o que fazer, que mestrados escolher, aonde se dirigir. Temos também outras ideias, saudar o facto da promoção do plenário, tal como há referiu, ser extremamente importante. Relativamente às dificuldades que temos, é inaceitável que uma nota seja publicada 30 dias depois do exame ser realizado e aí é também inaceitável que o exame se realize em janeiro e o manual de se realize em março, como eu vi quando andava a fazer campanha pelos jornais e a conversar com as pessoas, a explicar as nossas ideias e, portanto, a postura que é necessária é precisamente esta. A nossa faculdade tem que perceber que o processo académico é benéfico para todos e, nesse sentido, a postura da STS, quando for útil, será de firmeza e de exigência. Obrigada. Nós até gostávamos de ressalvar que há bem pouco tempo, num plenário bastante mal divulgado, propusemos uma ação de contestação ao facto de termos épocas de exame absolutamente incomportáveis, com pouco tempo, comprimidos, não é? Com prazos de correção que nunca são cumpridos, os 10 dias raramente são cumpridos, não temos muitas vezes os critérios de correção disponíveis em várias cadeiras, outras questões ligadas ao regulamento. A questão é que isto não foi aprovado e mais uma época de exames vem aí e provavelmente os problemas se vão repetir. E por isso urge realmente tomar medidas. E concordando com o que aqui foi dito, nós podemos falar muito. Mas não adianta continuar a dar chás quando a gente precisa de um antibiótico e o que nós precisamos aqui é de agir do problema, porque não há nenhum regulamento que aguente com os cortes que aí estão para vir e que aqueles que já vieram, não é? Porque vamos ser claros,
se nós não temos o respeito por aquilo que seria um regulamento, ou até pela qualidade pedagógica, não é? Se houvesse a opção dos estudantes terem avaliação contínua, se isso não acontece, é porque nós não temos condições para isso, não temos condições materiais e humanas para isso. Se nós não temos, muitas vezes, os exames corrigidos a tempo, é porque não temos condições humanas para isso. E também, Bolonha não veio propriamente ajudar quando compactou o curso, quando reestruturou a própria organização do curso, que até acho que a nível pedagógico não há de ser brilhante. Isto são tudo questões de fundo. E, portanto, o núcleo não se pode escusar, e era aí que eu queria chegar anteriormente, o núcleo não se pode escusar de ir à raiz do problema. Porque, lá está, não há nenhum regulamento que vá aguentar com o que está aqui colocado em cima da mesa. E, sobretudo, eu acho que deixava já a proposta que, mal o próximo núcleo tome posse, que se convoque um plenário com a maior das urgências, aliás, ficava aqui até já o aviso, não é, a todos, para discutir exatamente questões de época de exames do regulamento da faculdade, mas discutir a sério, para que fosse realmente um debate em que todos estivessem incluídos e não como da última vez. Obrigada. Quanto a esta questão, é realmente uma questão muito pertinente. A pedagogia, como eu disse há pouco, será uma das principais prioridades do nosso projeto, da lista O, Orienta-te. Quanto aos regulamentos, encontram-se muitas normas supletivas para os alunos e bastantes imperativas, supletivas para os professores, aliás, e imperativas para os alunos. Esta questão deve ser melhorada e o núcleo deve compreender estes problemas. Mas temos que ter uma palavra ativa junto da direção da faculdade neste âmbito. Problemas no âmbito da pedagogia. A questão das orais de melhoria marcadas muito tarde. A questão do lançamento de notas ser lançado muito tarde e as melhorias, ou as orais de passagem, serem marcadas muito tarde, em março, por exemplo, como ainda agora está a acontecer. Depois, os critérios de correção, por vezes, não são lançados e as mostras de prova, muitas vezes, não são feitas. Por isso, a lista O propõe-se, no âmbito da pedagogia, a uma aproximação com os estudantes do segundo ciclo, a um diálogo aberto com a direção da faculdade, a eliminação de prazos para realização de orais de melhoria em anos anteriores. Não faz sentido que os alunos não consigam fazer uma oral de melhoria do primeiro ano no terceiro ano. As melhorias devem ser temporais e a criação da figura do provedor, tanto do primeiro ciclo como do segundo ciclo, como eu referi na minha intervenção inicial. A melhor aplicação dos regulamentos, lá está este diálogo sempre aberto e uma maior justiça na aplicação dos regulamentos. Obrigada. e se propõe a concretizar ou a tentar concretizar
é chegar a questões mais profundas que já estão mais enraizadas nesta faculdade e que consideramos que o núcleo de estudantes de Direito não deve ter problemas de assumir e de lutar. A primeira dessas situações, que já foi reafirmada pela colega Alma, é a questão das dificuldades financeiras que não só a Faculdade de Direito, como toda a Universidade e todas as universidades do país estão a sofrer, e aí o próximo núcleo de estudantes de Direito não deve ter medo de se pôr ao lado dos professores e da direção da faculdade e de juntos tentarem mostrar o seu descontentamento e as consequências desta falta de financiamento do ensino superior, no caso concreto da nossa faculdade, quais são as consequências de não podermos contratar professores e que, no fundo, leva a estas situações de termos notas lançadas muito tardiamente e termos orais passados 2 semanas ou 3 de terem começado já as aulas do segundo semestre, como aconteceu este ano. Por isso, a lista aí propõe-se a chegar a pontos mais fundos. E um deles é mesmo a igualdade entre turmas e que os núcleos têm tido alguma dificuldade em exprimir esse descontentamento e que é um problema efetivo desta faculdade. Quando eu disse inicialmente que a lista aí fez um inquérito no primeiro dia de campanha, realmente as respostas do que mais indignam os estudantes é mesmo a desigualdade entre turmas e a falta de um regime fixo da avaliação de partida. Como sabemos, a avaliação de partida, e também já foi reafirmado pela minha colega Ana Trigo, é um problema muito grave desta faculdade, tem que ser cumprido e tem que ser sempre com respeito ao princípio da igualdade que todos conhecemos muito bem nesta faculdade. Obrigado. Muito obrigado. Esta era a parte em que eu gostava de entrar no debate. Enfim, é sempre bom perceber o outro lado do mar. Com certeza, acho que se há vários pontos em que subscrevo totalmente as vossas preocupações, recentemente também estive desse lado. Também, nos dias que estiverem deste lado, também perceberão que temos muitas dificuldades, conforme vocês próprios conhecem. Mas como este não é o meu momento, seguinte pergunta sobre saídas profissionais e basicamente o que é que o núcleo pode, de algum modo, em que medida o núcleo pode dar um contributo para alargar o leque de saídas profissionais, hoje talvez muito vocacionadas para a advocacia, expandido para outras áreas. Qual o papel que acha que pode ter sobre a nossa direção? De acordo com o que nós acordámos de orientação, agora começa a lista. Quanto às saídas profissionais, também referi na minha intervenção inicial que iria ser uma das prioridades. É o momento de orientarmos as saídas profissionais e, em primeiro lugar, as saídas profissionais devem ceder aos estudantes de Direito os conhecimentos possíveis profissionais. Não nos devemos basear apenas em conferências e em debates, cafés, tertúlias. Devemos ir mais além. Para isso, como é que se chega lá? Com a edição, continuar com a edição do Manual das Saídas Profissionais, que terá um papel de base para incentivar os alunos a conhecer as possíveis saídas profissionais. As saídas profissionais da nossa faculdade estão muito ligadas à advocacia, é essencialmente essa a saída profissional que, quando se integra na faculdade, se pensa em primeiro lugar e deve ser também divulgado pela faculdade. Deve-se chegar à direção da faculdade trazendo mais possíveis saídas profissionais e não só o caso aqui da diplomacia, por exemplo. São bandeiras das saídas profissionais pela lista O, orienta-te, Semana dos Saltos Altos, do Direito de Saltos Altos, aliás, peço desculpa, que tem a função principal de cada vez há mais no mundo jurídico mulheres, o que passa também daqui destas eleições, e é cada vez mais importante fomentar isto. As mulheres no mundo do trabalho
a questão do Tribunal Universitário. O Tribunal Universitário terá a função de uma simulação. Será isto para preparar os futuros juristas, no caso de seguirem para os tribunais como possível saída profissional. Depois, teremos também como principal bandeira a aproximação às entidades empregadoras e também a alta definição do produto. Será uma das nossas bandeiras e isto será essencialmente trazer cá pessoas conhecidas do mundo jurídico e tentar perceber o porquê de terem seguido aquelas áreas. Será uma passagem de testemunho para os nossos alunos, os alunos da Faculdade de Direito. Depois, neste plano, nós iríamos também na ação de formação, terá a principal função de formar os estudantes na parte extracurricular, como, por exemplo, nos currículos, valorização, uma vez que estamos a atravessar uma grave crise económica e é cada vez mais necessário sair mais bem preparado, com uma grande formação a nível académico, para as entidades empregadoras nos abrirem as suas portas. Muito obrigada. Chegar aos estudantes e conhecer os problemas, também é preciso aproximar os estudantes realmente do mercado de trabalho, que nos dias de hoje não está assim tão fácil de aceder. Para isso, temos propostas muito simples e facilmente execuíveis. Em primeiro lugar, sessões sobre currículos. Acreditamos que quando um estudante acaba a licenciatura e o mestrado, não sabe como tornar o seu currículo realmente atrativo e que uma entidade profissional olhe para ele e tenha realmente vontade de o contratar. Por outro lado, fazer um fórum das profissões jurídicas, à semelhança do que já aconteceu no ano passado, mas tentando alargar o máximo possível os representantes dessas profissões, desde a advocacia, às magistraturas, aos notários e até à administração interna. Por outro lado, temos uma ideia que já não apresentámos no passado e que este ano consideramos bastante importante, que é criar uma plataforma online onde estejam inseridos quer os estudantes, quer as entidades empregadoras. E funcionar isto como um espaço onde os estudantes podem deixar a sua informação pessoal, profissional, relativa à sua vida nesta faculdade e à sua vida, ao seu percurso de vida, e onde os empregadores possam realmente ver esses currículos e possam pôr certas ofertas de emprego, ofertas de estágio, propor atividades para os estudantes o núcleo de direito desenvolver na faculdade. Por outro lado, achamos importante criar uma atividade que permita aos estudantes acompanhar os vários tipos de juristas durante um dia. E esta atividade chama-se mesmo Acompanhar um Jurista por um Dia e tem como objetivo organizar visitas a estabelecimentos profissionais. Nesta semana, na próxima semana, se não me engano, vai haver uma visita ao Tribunal Constitucional e o nosso objetivo é empreender mais dessas visitas e realmente dar a conhecer aos estudantes como chegar ao Tribunal Constitucional, como chegar ao Supremo Tribunal de Justiça, como chegar ao advogado, como chegar a notário. Por fim, continuar os ciclos de conferências que já foram realizados por este atual médico e pelos anteriores e tentar sempre recolher testemunhos de estudantes, principalmente professores que temos nesta casa que são também advogados e que certamente poderão ser uma ajuda bastante valiosa para o atual núcleo de estudantes de direito. Obrigado. Acho que cada vez mais a mulheres
Outra das nossas iniciativas são os workshops, um arquivo de exames, um arquivo de CVs, onde os estudantes todos podem personalizar os seus CVs, acessíveis a todas as empresas que os queiram observar, e ainda um banco de estágios com toda a informação em diversas entidades, tanto da função pública, serviços administrativos, tribunais, entre outros, que estão à disposição de todos os estudantes para iniciarem e terem alguns especializados neste caso do trabalho. Ainda dentro deste âmbito, os testes de aptidão, perceber que perfil é que pretendemos adequar mais a todos. Muito rapidamente sobre o enriquecimento curricular formativo, tal como referi na minha primeira intervenção, o facto de promovermos a vertente prática daquilo que são os nossos conhecimentos, como, por exemplo, a utilização de workshops de comentários à fórmula, mas também uma aposta forte naquilo que são os soft skills, as capacidades, as características que são valorizadas no mercado de trabalho e que não são totalmente jurídicos. Como também a realização da DD Academia, uma escola de formação jurídica, a única certificada do Estado. Aliás, teremos uma atividade também na segunda-feira, com a presença do Dr. Rodrigues Esteves Oliveira, um sócio do Pedro Almeida, secretário desta escola, precisamente sobre este tema, soft skills no mundo jurídico. Por último, uma medida interessante, a revista jurídica, criada com a participação de todos os estudantes, onde os professores docentes desta casa acompanharão a elaboração do registro. Portanto, uma aposta forte também naquilo que é o primeiro passo na investigação, que é também uma das vertentes das instituições. Muito obrigada. Problemática da advocacia ter tido maior peso. Antes de mais valorizar as atividades que foram levadas a cabo, por diversos núcleos, com a aproximação às diferentes vertentes profissionais do direito, também com atividades do género de workshop de currículos, todas estas atividades que facilitam o passo para entrar no mundo do trabalho. Bem, de qualquer forma, parece-me que a questão do trabalho e das saídas profissionais requer toda outra problematização que nos compete a todos como futuros juristas e como futuros profissionais. Para começar, um diagnóstico que fazemos do facto da advocacia ser realmente uma das saídas mais concluídas ou mais definidas, se prende também com o percurso que é necessário para aceder a outras profissões. Vejamos, para concorrer ao CERJ, Centro de Estudos Judiciais, é necessário o mestrado. O mestrado não é acessível a todos. Dou a dividir em ciclos estes que, tanto um como outro e como o terceiro também, com propinas altíssimas, muita gente fica, à partida, excluída do mestrado e, portanto, excluída de uma data de profissões. E aí também temos que colocar, porque a advocacia até pode ser a mais querida, mas nem todos podem dar 900 euros uma vez, mais uma da outra, para praticar, no fundo, aquilo para que tiveram a estudar durante 4 anos da sua vida ou mais. Portanto, esta questão não se pode fugir. E tem que ser realmente também parte do trabalho do núcleo de estudantes de direito, qualquer um. Também a questão dos estágios não remunerados, que também possibilita que muita gente até possa aceder à profissão, porque estagiar sem receber, ou trabalhar sem receber, além de ser constitucional a todos os pontos, é também possível para muitas pessoas. Nós temos estudantes que trabalham, têm um trabalho para pagar o estágio, para conseguirem sobreviver, para estagiar de graça. Pronto, isto parece-me também é outra questão que não nos pode fugir, porque mais do que feiras, também temos que encarar a realidade. Posso só terminar? Pronto. Isto tudo para dizer que também quando nós debatemos, quando trazemos aqui os juristas, quando trazemos a realidade profissional aqui à casa, também temos que trazê-la com veracidade. Não adianta só trazer os casos de sucesso. Também temos que confrontar e preparar as pessoas para a realidade e envolvê-las na mudança dessa mesma realidade.
universidade. Porque hoje, aquilo que nós nos propomos, a lutar pelo ensino público para toda a gente, é também a lutar por um país e por políticas que sirvam às pessoas. Ou seja, aquilo que nós hoje nos propomos como a resolver as questões dos estudantes, acabam por levar a que se resolvam também os problemas do país com outra orientação e com outros fins. Vamos às perguntas. Vamos olhar este poder discricionário, que não é arbitrário. E eu, precisamente porque não quero ser arbitrário, optei por um grupo diverso de questões, algumas bastante genéricas que não acrescentariam muito ao nível das ciências discricionárias, como essa propõe, já foi aqui mais ou menos, seria um bocadinho repetir, e outras que me parecem bastante dirigidas a determinadas pessoas e, portanto, como isto é uma ronda, não faria grande sentido. Por essa razão, arranjei que eu quero escolher. E tentei agrupar, então, dois grandes grupos de questões que se repetem. Uma, relativamente propostas em relação ao segundo ciclo, que é uma das listas, foi uma questão que surgiu em diversos papéis, precisamente. Defendem listas de candidatos em relação ao segundo ciclo, qual a relevância que dada por muitos estudantes mostrados na elaboração dos nossos programas, da mesma forma. E uma outra que eu agruparia na questão de qual a dimensão externa que deve ter uma MED, porque essa questão é posta aqui várias vezes e acaba por confluir numa outra, em várias outras, que é no fundo alguma ação política que o NED deve ter, combate ao desemprego jovens, financiamento do superior. Não quero estar a particularizar nenhuma dessas coisas que foram surgir, mas quero apenas destacar que, por um lado, a questão do Estado, interna, e por outro, parece-me relevante, atendendo a multiplicidade de questões que foram surgidas, à diversidade, podemos agrupar numa segunda temática que é a ação externa. Portanto, não nos virarmos agora apenas para o umbigo da faculdade, para as provas, dizer mal dos professores, portanto, não faço ouvir isso. Parece uma piada. Para descontrair um bocadinho, vamos virar-nos agora bem para fora. Essa ação externa que cada um for. Portanto, começaria então pelo Estado, para depois ir para a frente externa, está bem? Isto é 3 minutos bem compridinhos. Compridinhos com uma, não é com outra, está bem? Relativamente a esta questão, porque a lista S propõe relativamente ao segundo ciclo de estudos nesta faculdade. Eu penso que a questão se pode estruturar em 3 tópicos. Primeiro, aproximação, depois divulgação e, por último, mas não menos importante, estruturação. Relativamente à aproximação, os estudantes do segundo ciclo de mestrado são esses estudantes que estão menos presentes na faculdade, por variadas razões, talvez emprego, talvez residência noutra cidade, e, portanto, a sua presença na faculdade acaba por ser, em alguns casos, e na grande maioria, menos frequente. Em relação a isto, o núcleo propõe-se a estar sempre aberto a qualquer tipo de dúvidas e esclarecimentos, tanto a pessoa dos seus efetivos como na sala do núcleo temos presentes, e propomos a criar uma listagem de contactos para precisamente facilitar essa interação, por vezes que presencialmente não é tão possível. Uma segunda linha de orientação, a divulgação, tanto a nível interno como a nível externo, ela deve ser potenciada. A nível interno, o núcleo realiza todos os anos uma sessão de esclarecimento sobre mestrados e pós-graduações. É, aliás, uma das atividades mais participadas pelos estudantes, porque nota desde já a sua importância e é querida pela faculdade como um grande apreço através do ciclo do maio. E também, a nível externo, relativamente à sua publicidade. Também realizada uma feira de mestrados, este ano foi pela primeira vez, uma feira que pretende continuar, mas o que notamos de facto é que há faculdades que fazem publicidade quase que agressiva dos seus mestrados e das suas pós-graduações, tanto em direito como em outras áreas que são no meio do nosso país. Portanto, apostar nesta divulgação
Isto leva-nos ao ponto que eu acho mais fulcral no âmbito do segundo ciclo de estudos. É necessário uma reestruturação a fundo daquilo que são os mestrados profissionais. Não sei se vocês sabem, mas mais de 50% dos licenciados em Coimbra procuram mestrado noutras faculdades. E porquê? Precisamente por causa da falta de oferta. Sei que em Lisboa, na faculdade básica, há 6, na faculdade nova há 5 mestrados profissionalizantes, mas especializados em diversas áreas, fiscal, laboral, etc. Portanto, estamos a ser ultrapassados e estas iniciativas por parte das outras faculdades agregam mais estudantes do que a nossa. E o prestígio que se constrói dia a dia nesta casa deve também passar precisamente pela área do segundo ciclo e pela área dos estudantes. É necessário exercer pressão e acompanhamento junto da faculdade. Aliás, já foi iniciado este ano, vários membros do núcleo, em conjunto com o Conselho Pedagógico, abordaram a direção da faculdade, o segundo ciclo, precisamente neste sentido. É necessário que a Faculdade da Universidade de Coimbra não fique atrás daquilo que são as faculdades e que os estudantes que cá estudam e que cá querem ficar não saiam por opção, mas nunca por obrigação. Obrigada. Começava por dar um exemplo de um membro da lista que nos contava que estava no mestrado e que tinha graves problemas, por exemplo, a encontrar a bibliografia que necessitava, porque na nossa sala de estudo, a biblioteca, não temos a bibliografia necessária para o mestrado, especialmente se for um mestrado específico, uma vez que a maior parte das pessoas tem de optar pelo jurídico-forense. Porquê? O preço e a média. São duas questões que o núcleo de estudantes de direito tem que se preocupar e tem que pautar a sua orientação, a sua atuação preliminar a estes obstáculos, seja a propina, seja a média de acesso, que faz com que haja um mestrado a salvo, não é? Um mestrado para quem não pode, e os mestrados específicos e mais que realizam as pessoas para quem realmente os pode sustentar. Isto parece-nos desde já contraproducente, porque nós não queremos juristas formados contra a vontade, e injusto para todos aqueles que não podem seguir os seus sonhos e formar-se e contribuir para este país. É também necessário valorizar, por exemplo, iniciativas como a Feira de Mestrados, que acho que o problema da desinformação relativamente aos mestrados é latente e tem que se resolver, e também se resolve não só através de feiras, mas também do contacto direto com os estudantes, que é outro ponto que nós frisamos e que achamos que é da maior importância e que por isso contemplamos no nosso programa. Contacto direto, não só o falar nas aulas, que também tem que ser um hábito, mas o contacto pessoal, direto, intervalos, horas de almoço, esse contacto próximo entre os representantes e representados. Pronto, mas isto tudo não é desligado da questão de fundo. Era aí que o debate tem de se encaminhar sobramente. Nós não podemos esquecer que a situação das saídas profissionais, a situação do mestrado, se deve a políticas de fundo de elitização do ensino superior. Porque o mestrado, só o mestrado, já nem falamos da pessoa não saber qual é que vai escolher, só o mestrado, só acabar o curso, já não é para todos. Isto para cada um de nós que está aqui nesta sala tem que ser um ponto de reflexão, mas sobretudo um ponto de ação. Obrigada. Bom, para quem acompanhou a nossa semana de campanha, sabe que foi uma das principais preocupações, chegar aos mestrados. Ontem, na ação de campanha da lista O com flor da pedagogia, foram distribuídos flyers e, como também atividades de pré-campanha, foram distribuídos flyers sobre como fazer uma tese e flyers também com informações sobre os mestrados, tanto o mestrado científico como o mestrado em ciências jurídico-forenses. Portanto, como não poderia deixar de ser, é uma das principais
prioridades da lista O. A aproximação aos mestrados. Cada vez se sente que os mestrados estão mais afastados da faculdade e do núcleo. Por isso, também, como já referi, já expliquei, a criação do provedor estudante do segundo ciclo, que será a pessoa representante no núcleo, de acordo com o Coordenador-Geral da Pedagogia, para fazer chegar ao núcleo de estudantes de Direito todas as queixas relacionadas com épocas de exames, entre outras situações. No âmbito das saídas profissionais, também com a criação de conferências para os mestrados e também os workshops e, como não poderia deixar de ser, melhorar o arquivo de exames de mestrados e apelar a que todos os mestrados participem com o núcleo de estudantes de Direito para entregar no núcleo um exemplar de cada exame, para assim melhorar o funcionamento e a ligação aos mestrados da nossa faculdade. Obrigada. Demonstram as mesmas preocupações e por isso eu vou tentar não me alugar muito nesta intervenção. Primeiro, afirmar que é muito importante que o núcleo de estudantes de Direito tenha pessoas responsáveis por apoiar os estudantes de mestrado, quer na elaboração de uma dissertação, e por isso deixar a proposta de não dar só um flyer na pré-campanha ou na campanha, mas de fazer esse trabalho durante todo o ano e sempre que os estudantes de mestrado precisarem, e apoiá-los também nas defesas dessas dissertações, que certamente muitos estudantes não terão à vontade, e que cabe também ao núcleo mostrar-lhes estratégias para poderem ter o maior sucesso possível. Neste aspecto, também é necessário uma grande aproximação, e é útil uma grande aproximação, do núcleo aos professores desta faculdade. Todos os professores dessa faculdade eventualmente pediram um mestrado, quase sempre o mestrado científico, e por isso já têm muita experiência de como elaborar uma dissertação, que bibliografia é que é preciso, como ter o maior sucesso e a melhor nota possível numa dissertação, e por isso aí é bem importante também pedirmos a ajuda dos professores nesse trabalho. Em segundo lugar, é preciso também orientar os mestrados para as saídas profissionais, porque no fundo a maior parte dos estudantes fica-se pelo mestrado e depois entra no mercado de trabalho, já não quer retirar o doutoramento todo dia, etc., só mais tarde. E por isso, há o caso da Ordem dos Advogados, que muitos estudantes de mestrado certamente não saberão que podem estar em aulas podem estar a elaborar a dissertação do mestrado e já estarem inscritos na Ordem dos Advogados a frequentarem as aulas da Ordem dos Advogados. E por isso é preciso que o núcleo de estudantes também esteja aberto para ouvir as preocupações dos estudantes e para lhes dar essas informações úteis. Por último, a lista I apresenta também uma proposta de fazer tertúlias na Faculdade de Direito com entidades profissionais, e a ideia ideal seria mesmo que se convidasse, por um lado, um representante de uma entidade profissional e, por outro, um estudante de mestrado, preferencialmente, porque já tem mais conhecimento sobre as temáticas específicas a ser discutidas, e já tentando preparar um bocado o estudante para a advocacia, para a magistratura, etc., e pô-lo já em contacto com essas mesmas entidades profissionais, sentando-se à mesma mesa, discutindo problemas específicos, não só com essas entidades, mas com todos os estudantes possíveis. Obrigado. Eu vou dar aqui um pouco de papel em azul novamente, não é?
400 provas e as letras nem sempre são magníficas. Portanto, nós também não temos grande facilidade em jogar à conta do mercado. Agora, se há, e há, quem não cumpre regras, isso, obviamente, vocês têm, óbvio, têm toda a razão. Na faculdade de Direito ninguém pode dizer o contrário. Se as regras podem dar mais direitos, estou de acordo, porque também tenho a compreensão pelo outro lado. Eu estou certo que sempre se acaba por encontrar um bom meio termo. Era aqui para mim deixar um bocadinho descansar e dizer, não batam tanto isso com os professores, porque eu estou aqui nessa realidade, o moderador professor, uma vez que ninguém fez um apelo ao voto nos estudantes do terceiro ciclo, percebi que isto é uma ação eleitoral em que ninguém liga ao meu voto, mas pronto. Vou passar agora a palavra na apresentação final para dizer também, destacar desde logo o cumprimento espetacular que todos os elementos das listas têm tido relativamente às regras e isto está a funcionar no modelo de debate muito bem. E, portanto, eu aqui sou uma peça praticamente desnecessária. Temos 5 minutos cada um, atendendo ao vosso bom comportamento, eu daria um tal minuto de desconto caso precisem a cada uma das listas, obviamente. Começa então a aula. Eu gostava de fazer um balanço sobre aquilo que são as razões, aquelas que são as razões que devem orientar o voto dos estudantes desta faculdade para a lista A, ao modo de alternativa em direito. Nós achamos, por um lado, como existimos e como atuamos diariamente, não é propriamente uma atividade que nos faria novidade, na medida em que aquilo que nós gostamos de fazer no dia a dia é exatamente contactar, é exatamente consciencializar, é exatamente ir à raiz dos problemas e, portanto, o trabalho diário de contacto não nos assusta minimamente, é, aliás, aliciante, se é aquilo que nós queremos. Por outro lado, porque a análise que nós fazemos é uma análise profunda da realidade e é uma análise que, infelizmente, desde que a fazemos, tem verificado sempre. Quando nós prevíamos que a propina saltaria dos 1000 euros, claro está que saltou, não é? E vamos agora ver o que é que vai acontecer quando se aplicarem os 4 milhões, mais os 125, etc. Pronto. Ou seja, nós queremos que todos participem, todos estejam connosco naquilo que é o fundamental, que é a questão basilar, que é a questão de financiamento, as questões de política de fundo para o ensino superior. Porque a gente pode estar aqui com boas intenções, a gente pode estar aqui a planear imensas atividades, mas a gente precisa de estudantes para as fazer. E o que está agora em causa é a existência de estudantes nas universidades do país. A composição social das turmas já variou muito. E nós conseguimos ver que hoje já há uma grande elitização do ensino superior. E é isso que eu acho que nós todos, estudantes de Direito, mas mesmo que não o fôssemos, sentimos com isto. Eu acho que ninguém aqui se sente bem sabendo aquilo que está a passar no ensino superior a nível nacional e aqui em Coimbra, com as condições degradantes que muita gente vive, com buracos nas residências, por exemplo, com infestações de ratos em residências que estão super degradadas, pessoas que vendem senhas para se conseguir manter, ganham senhas, depois as têm que vender para se conseguir manter no ensino superior, pessoas que não têm bolsa de estudo por mais variados critérios injustos. Isto são todas questões que nos têm que tocar. Não nos podem passar lá. São questões sérias, são questões de fundo e, sobretudo, são questões de futuro. Porque o futuro tem um país com estas políticas. E eu acho que é o dever de todos aqui, neste momento que nós vivemos, tomar partido. Tomar partido aqui nesta faculdade e atuar para a mudança das coisas é o voto na lista A. Mas, além disso, isto não fica por aqui. Porque todos aqueles que votarem nas outras listas contem connosco para fazer frente a esta injustiça, estes cortes, esta falta de respeito dos portugueses e, neste caso, dos estudantes do ensino superior. Por isso tudo, eu acho que votar na lista A é, por um lado, dar confiança de que é possível mudar as coisas. Por outro lado, é construir essa mudança, porque o núcleo tem um papel fundamental e não adianta, e já ouvi vários elementos, várias listas dizerem, mas o núcleo não tem poder sobre as coisas. Acho que temos que sonhar mais alto. Temos que orientar a nossa atuação e temos que nos identificar com outro tipo de visão do núcleo
mais. Podem e devem ter essa responsabilidade. Todos nós hoje, não só os eleitos, mas todos aqueles que foram eleger, têm a responsabilidade hoje de tomar uma posição, de impedir, pior do que aquilo que já foi feito, de alcançar um ensino que seja para toda a gente, que seja público, que seja democrático, que tenha qualidade e que seja, de facto, ao alcance de toda a gente através da sua gratuidade. E por isso acho que a tarefa que todos e cada um de nós tem aqui dentro é da extrema importância, quer no dia 23, ao votarem ou em todos os outros dias que estão para vir e que não vão ser fáceis, mas que nós temos a capacidade de melhorar. Obrigada. Bem, para finalizar, quero dar os parabéns às candidatas e representantes da lista aí. Desde que foram aqui esclarecidas algumas ideias e também apelar a que durante os restantes dias de campanha se continuem a juntar a nós qualquer esclarecimento que tenham alguma questão em alguma proposta, que se juntem a nós, que venham falar connosco, que nós estamos aqui para esclarecer ideias. Quero também aqui falar e aproveitar a minha intervenção final para apresentar aqui algumas propostas que ainda não falei sobre o meu projeto. Falo nomeadamente para o valor da comunicação, a criação de curtas-metragens, continuar com o jornal Direito à Informação, uma grande bandeira deste valor. Falo do desporto, a criação de conferências e ir para além do futebol com novos desportos e disciplina à nossa faculdade. A cultura, estruturar o magazine cultural e também uma ligação às artes que tem ficado esquecida até ao momento. Falo também do Pelouro do Gado, com um grande apoio ao programa de mobilidade, tanto para aqueles alunos que fazem Erasmus, como aqueles que chegam à nossa faculdade. Falo também do Pelouro das Externas, que já referi há pouco, o dia do candidato, e para além da porta-ferro. Também das saídas profissionais, este ano com uma novidade e a divisão do Pelouro. E, não esquecendo, obviamente, a pedagogia, com a criação de um professor do primeiro ciclo e do segundo ciclo, uma das nossas grandes bandeiras. Portanto, como ficou aqui esclarecido, temos propostas claras, propostas precisas e propostas importantes que o nosso projeto pretende ser um bom representante para o núcleo de estudantes de Direito da Associação Académica de Coimbra. Porque nós não só ousamos sonhar, pretendemos fazer. E agradecer-vos desde já também a todos os candidatos, a todos os presentes e apelo a que no dia 23 nos ajudem a orientar o núcleo de estudantes de Direito da Associação Académica de Coimbra e votem de forma consciente e de forma clara com os projetos bem esclarecidos. Obrigada a todos. Nesta intervenção final, e porque até agora nos centramos naquilo que são as competências exclusivas de muitos estudantes, vou apresentar algumas das outras propostas, não igualmente importantes ou tão importantes quanto as que já apresentámos, a partir de outros valores da lista S. Dentro da comunicação e imagem, mantendo o trabalho que já foi feito, em destaque a criação de uma newsletter que consiga explicar mais facilmente aos estudantes com informação sobre as atividades que desenvolve, que irá desenvolver e também por parte da informação daquilo que se passa na nossa cidade e na nossa academia. Por parte do Professor da Cultura, Coimbra Revisited, uma iniciativa de exploração de espaços culturais e históricos da nossa cidade. Os professores da nossa faculdade nunca se viram à cabo e é lamentavelmente uma mudança que tem que acontecer. Gostaríamos também de realizar um workshop que é o partido do multiculturalismo que se sente na nossa faculdade e que talvez um bocadinho valorizado, que é ser promovido tanto a nível da cultura como a nível dos conhecimentos jurídicos e das saídas profissionais. No âmbito do desporto, destacar e discutir as iniciativas do torneio olímpico, atletismo e o corta-mato solidário, que estamos a tentar mudar o paradigma daquilo
distribuição de materiais, os estudantes que tenham livros que já não utilizem possam transmitir aos estudantes que precisem deles, assim como outros tipos de material. Uma parceria com o programa Buddies para conseguir um maior apoio a estudantes de modalidade Erasmus e outros programas. As legislações externas já referi, mas realçar as pessoas de opinião sobre temas do voluntariado e outras iniciativas. Tudo dentro da sustentabilidade financeira e profissionalismo atingidos este ano no grupo de estudantes de Direito. Sem me querer alongar muito mais, gostaria apenas de destacar duas ou três notas. Em primeiro lugar, a campanha está em curso até segunda-feira, dia 22 às 23h59, do Parlamento Eleitoral, e até lá peço qualquer dúvida que tenham, sejam totalmente a mim ou qualquer membro do nosso projeto, e a esclareçam. E mais do que isso, se tiverem alguma sugestão, alguma crítica a fazer, o apelo é ainda renovado com mais força. Acreditamos que até ao final, porque somos um projeto receptivo, plural e que, no fundo, representará todos os estudantes de direito desta faculdade, temos que perceber quais são as suas ideias. Porque a campanha serve não só para nós, enquanto projeto, explicarmos aquilo que entendemos ser as melhores propostas para os nossos estudantes, mas também para ouvir a casa com todos os estudantes que frequentam esta casa. Uma segunda nota, e esta com o objetivo de ter deixado uma palavra aos elementos do meu projeto, somos por volta de 120, sendo que eu, sendo um dos elementos desse projeto, sou uma mera coordenadora daquilo que se vai passar. Desde há 2 meses que temos preparado o projeto com reuniões regulares e apesar de ser eu que, em primeiro lugar, dou cargo, é necessário compreender que a essência desse projeto reside em todos os elementos do projeto, que são, no fundo, a essência desse projeto. Com o seu espírito de sacrifício e com o seu sentido de responsabilidade, queria deixar aqui, praticamente, uma primeira palavra de agradecimento. Muito obrigada. Relembrar a todos, depois deste tempo de pré-campanha de campanha, dia 22 é o dia das eleições. E o único apelo que faço é que, de forma livre, consciente e esclarecida, votem no projeto que consideram melhor para representar e servir os estudantes de direito desta casa. E tenho última nota, em jeito de conclusão, e até aqui por curiosidade, dizer-vos que o núcleo de estudantes existe há 13 anos. E até há 5 meses atrás recebíamos correspondência endereçada a uma associação de estudantes da faculdade de Direito, uma associação que eu não conheço. Hoje, a correspondência chega-nos com o núcleo de estudantes de Direito da Associação Académica de Coimbra. E, portanto, pusemos o núcleo no mapa e a Alicerce propõe-se a que ele seja uma referência nesse mapa. Por isso, temos que sonhar mais alto. Muito obrigada. Quero só deixar também algumas propostas-chave deste projeto e que os distinguem de outros que hoje se candidatam às eleições deste órgão. Em primeiro lugar, como se calhar já repararam, optámos por eliminar o valor do desporto, porque achamos que nos últimos anos não tem feito sentido apenas com a organização de um torneio de futebol no campo de Santa Cruz. E por isso preferimos substituir por um valor mais abrangente que denominamos de saúde, ambiente e bem-estar, e onde se poderiam trazer problemas variados, nem que seja da relação que a saúde hoje tem com o direito, problemas muito atuais e sobre os quais muitos professores desta faculdade já escreveram. O objetivo também deste valor é diminuir a pegada ecológica deste núcleo, e que é um problema atual a nível mundial, e por isso nesta campanha utilizamos sempre o papel reciclado como símbolo dessa proposta e de uma lista e para um núcleo que seja realmente amigo do ambiente. Em outros floros,
imagem, por exemplo, propomos que seja reformulado o jornal do Núcleo de Estudantes de Direito. Achamos que já não faz muito sentido ter um jornal apenas com 4 ou 5 páginas e com pouca informação relevante, e pelo que optamos por uma versão online e por um jornal de parede, de forma a reduzir os custos com que todos os núcleos e a própria Direção-Geral se veem hoje enfrentados, e por isso permitir uma maior gestão financeira do núcleo. Por outro lado, achamos também importante que este Fórum da Comunicação e Imagem publique resoluções relativas às discussões dos plenários e das próprias reuniões do Núcleo de Estudantes de Direito, porque se queremos realmente aproximar o Núcleo de Estudantes aos estudantes, precisamos de ter uma transparência muito maior do que tem havido, mostrar-lhes o que é que tem sido discutido nas reuniões do Núcleo, tanto a direção como os vários pontos, quais são as ações que estão preparadas, que atividades, as datas, de modo a que os estudantes possam mobilizar o máximo possível e o máximo número. Por outro lado, na cultura, propomos a criação de ciclos de cinema, na tentativa de tentar também modernizar esta faculdade, e não é uma tarefa difícil de executar. Podemos passar filmes, documentários muito atuais, quer discussões políticas, quer discussões filosóficas, e por isso podem trazer mais estudantes, uma atividade mais dinamizadora, diferente do que tem sido feito até aqui, além das conferências, sem descurar da sua grande importância. Por outro lado, nas saídas profissionais, como aqui já reforcei, queremos realmente uma maior aproximação dos estudantes às entidades profissionais, e no Gabinete de Apoio ao Estudante temos 3 propostas bastante inovadoras. Uma primeira, criar um manual dos programas de mobilidade, de forma a que os estudantes que queiram ir Erasmus ou no outro programa de mobilidade saibam quais são os melhores destinos, quais as condições e o conteúdo dos cursos de Direito em diversas faculdades na Europa e no mundo, e também como funciona o regime de equivalências, que tem sido sempre uma incógnita. Se eu vou para Bolonha, será que tenho equivalência a todas as cadeiras que vou lá ter? E para isso é preciso um manual que explique aos estudantes realmente como é que se processa toda essa informação. Por outro lado, achamos importante criar um espaço em que se possa disponibilizar manuais de estudo no núcleo dos estudantes. Não só aos estudantes que eventualmente precisem de consultar, mas principalmente aos estudantes mais carenciados ou provenientes de países estrangeiros, também em programas de mobilidade, e que não tenham condições ou capacidade para adquirir esses livros, que, como nós todos sabemos, alguns chegam a ter preços bastante avultados, e, portanto, criar um espaço de disponibilização desses manuais. Por fim, também no Gabinete de Apoio ao Estudante, desenvolver uma atividade sempre no fim de cada época de exames, de forma ao núcleo e aos dirigentes do núcleo perceberem realmente o que correu mal, quais foram os incumprimentos do regulamento, quais foram as maiores dificuldades dos estudantes. E, por fim, e o ponto fulcral desta candidatura, a pedagogia. Queremos e propomos a debater e a sensibilizar a direção da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra para a existência de horários mais compactos, na tentativa de eliminar os furos que impossibilitam os estudantes de terem espaço livre para desenvolverem atividades extracurriculares, seja para estudarem para as cadeiras em avaliação repartida, como aqui foi exigido. Por outro lado, também, como já referi, procurar um regime igual para as diferentes turmas. Claro que já sabemos que é bastante difícil, e por aí o núcleo de estudantes procurará sempre perceber a posição dos professores e quem está do lado de lá, e quais as dificuldades realmente ter a avaliação repartida na primeira e segunda turma à mesma cadeira, mas tentar sempre lutar por esses direitos e sensibilizar a direção para esses direitos e próprios deveres do núcleo de estudantes. E por fim, lutar pela igualdade dos estudantes, também na primeira e segunda turma, todos os anos, mestrado, doutoramento, procurar que o núcleo seja a palavra dos estudantes e consiga realmente transmitir essa palavra no movimento associativo nacional.
comecei seriamente impressionado com esta postura cívica que vocês aqui revelaram. Eu pensei que, de facto, eu todos os dias ali na porta férrea e não me lembro de uma ou duas vezes que fui abordado no sentido de estudante aqui, e eu estou contente. Se eu me lembrasse quem era a lista, eu votaria desde logo essa pessoa que era merecido. Percebi que há 4 listas, as pessoas estão ali logo em cima da férias, ir ao bar, está aquilo cheio de gente, não sei o que, a agitação, como vai estes. Eu pensei que estas coisas distantes, isto vou meter numa alhada que vai ser terrível. E tinha tido uma experiência há uma semana atrás, com os secretários de voz que estavam lá, de facto, convidado por um grupo para moderar a intervenção do Dr. Mário Pinto com o Dr. José Alves, e isto foi um sossego hoje. Foi uma lição de civismo, foi uma lição do que é Coimbra, do que é a Faculdade de Direito. E para aqueles que dizem que esta geração, isto e aquilo, e antes é que era uma grande agência, uma grande qualidade, se viessem aqui, ficavam tão impressionados como eu e a lição era outra. Isto para mim é importante, não digo só por dizer, porque para mim a excelência da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que tem grandes professores, e obviamente as pessoas vêm pelos grandes professores que têm, não só pela história, pelos grandes professores que têm. Há exceções, entre as quais com certeza me incluo, obviamente. Mas a excelência da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra faz-se sobretudo pelos alunos que vai construindo. E nesse aspecto, aqui não há dúvidas. Eu peço um forte aplauso para a Faculdade de Direito de Coimbra.